Situado no extremo sudoeste europeu, Portugal sempre apresentou vários problemas ao nível demográfico, salientando-se o atual duplo envelhecimento da população e o facto de Portugal ser considerado um país de emigração. Assim sendo, torna-se importante tomar medidas para mitigar estes problemas. Começando pelo duplo envelhecimento da população portuguesa, é importante destacar que o mesmo surge devido às reduzidas taxas de natalidade e de mortalidade, o que leva à existência de um menor número de jovens e de um maior número de idosos, sendo tal visível na pirâmide etária portuguesa, que apresenta uma base representativa dos jovens estreita em comparação com o topo, que representa as classes etárias mais idosas, que se mostra mais largo. A reduzida taxa de natalidade tem múltiplas causas, destacando-se de entre estas a crescente integração e importância da população feminina no mercado de trabalho, o envelhecimento da população e o aumento da escolaridade obrigatória e das perspectivas acerca do nível de formação que desejam atingir. Para além disso, a eficiência dos métodos contraceptivos é cada vez maior. Os custos com a educação dos filhos aumentaram nos últimos anos e ocorre em simultâneo uma desvalorização do papel da família, para além de um adiamento do nascimento do primeiro filho, consequência dos casamentos mais tardios. Dentro das consequências mais negativas a nível económico, é possível destacar o facto de que a diminuição da natalidade afeta gravemente setores como a saúde pré-natal e a educação, o que poderá levar a maiores valores da taxa de desemprego nestes serviços. Portugal continua assim a registrar reduzidos níveis de natalidade, especialmente nas regiões mais desertificadas e envelhecidas do país, como o Alto Trás-os-Montes, a Beira Interior Norte, a Serra da Estrela e o Pinhal Sul. Pelo contrário, a região do Cávado, do Grande Porto, da Grande Lisboa e Oeste apresentam os valores mais elevados para este indicador. Adicionando a isto o aumento da informação relativamente a muitas das doenças, a implementação de um Sistema Nacional de Saúde universal e a maior segurança imposta às condições de trabalho, aliados aos fatores já mencionados, permitiram estabilizar a taxa de mortalidade em Portugal, pelo que as regiões com valores de taxa de mortalidade mais elevados correspondem a áreas onde a população se encontra mais envelhecida e onde os fluxos migratórios ligados à imigração ou ao êxodo rural são muito fortes, nomeadamente no interior do país. Este inverno demográfico que tem vindo a assolar o nosso país não é apenas consequência do declínio da fecundidade das mulheres portuguesas, mas também um efeito do aumento da esperança média de vida a partir da década de 60, especialmente após a entrada de Portugal na União Europeia. Tal deve-se à melhoria da dieta alimentar, à diversificação da oferta de cuidados médicos, para além da melhoria das condições higiênico-sanitárias associada ao aumento do poder de compra da população em geral. Na imigração portuguesa destacam-se diferentes fases, sendo que a fase de maior intensidade corresponde ao grande ciclo de imigração para a Europa Ocidental, especialmente para países como a França, a Alemanha, Luxemburgo e Suíça, decorrendo durante a década de 60, de onde se salientam principalmente as imigrações de caráter mais permanente. O crescimento da emigração durante este período terá sido especialmente acentuado graças à necessidade que os imigrantes sentiam de escapar à guerra colonial, à pobreza que assolava principalmente o interior do país e ao sistema político opressivo que dominava em Portugal. Assim, havia uma procura pelos países em franca expansão industrial que oferecessem melhores condições de trabalho e de vida, sendo que tal levou à perda de mais de 1 milhão de habitantes no decorrer desta década. Contudo, a partir de 1970, existiu uma grande queda a nível da emigração, devido à crise económica provocada pelo choque petrolífero iniciado nesse ano na Europa, prolongando-se até ao final da década de 80.
Associada à crise económica, surge também a modernização das atividades económicas, o que implicou uma diminuição do nível da mão de obra contratada pelos países da Europa Ocidental, que impuseram assim restrições à entrada de emigrantes. Por fim, a queda do regime político em Portugal e o retorno dos exilados políticos contribuiu também para uma diminuição dos valores de emigração. A partir da década de 90, principalmente de 2000, surge um período em que prevalecem os fluxos de caráter temporário e, frequentemente, sazonal, e existe um aumento do número de emigrantes portugueses. Esta situação decorre da recessão económica, das medidas de austeridade aplicadas, da emergência de novas potências económicas e do elevado desemprego, que agora afeta também a população mais qualificada. Assim, inicia-se um movimento conhecido como a fuga dos cérebros, em que licenciados procuram emigrar para outros países em vez de procurarem emprego no seu país de origem. Assim, Portugal não tem as vantagens que deveria obter com o investimento na educação destes jovens. Atualmente, existem novos países de destino com maior protagonismo, tais como a Angola, o Brasil ou os Emirados Árabes Unidos, Dubai. Contudo, os portugueses continuam a emigrar preferencialmente para países dentro da Europa, especialmente para a Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Andorra. Como é sabido, as regiões mais afetadas pela emigração localizam-se no interior do país, o que tem consequências graves no maior envelhecimento da população nas regiões, na dificuldade em introduzir mais inovação tecnológica e também na dinamização do tecido empresarial. Ainda numa perspectiva da atualidade, é importante caracterizar o perfil do emigrante como um indivíduo tanto do sexo masculino como feminino, com maior qualificação relativamente às décadas anteriores e que se move para destinos mais diversificados, tendo em conta uma imigração de caráter mais temporário. Relativamente às consequências económicas positivas, é importante salientar que quanto maior é a emigração, mais divisas estrangeiras entram no país, o que permitirá a Portugal melhorar o saldo da sua balança de transferências correntes. A imigração passa a ter significado após a Revolução de 25 de abril de 1974, devido à independência das ex-colónias, de onde são oriundos muitos dos estrangeiros que procuram Portugal, e também devido à abertura do país ao exterior após o derrubo do regime salazarista. Assim sendo, a partir da década de 70, Portugal deixa de ser um país de emigração para passar a ser um país de imigração, sendo que esta foi estimulada a partir da década de 90 graças à estabilidade social e política do país e ao desenvolvimento económico que se assistiu decorrente da adesão à União Europeia, sendo que tal coincide também com a construção de obras de grande envergadura e a realização de eventos de cariz internacional, o que exige recrutamento de mão de obra estrangeira. Em geral, os imigrantes são oriundos de países como o Brasil, a Ucrânia e Cabo Verde, preferindo as zonas do litoral ao redor de Lisboa e perto do Algarve, tendo contribuído assim para o crescimento da população absoluta, principalmente nas áreas anteriormente mencionadas, para o equilíbrio da taxa de crescimento natural e para a sustentabilidade do sistema de segurança social, já que os imigrantes são população ativa e fértil, para além de apresentarem uma tradição de criarem famílias numerosas. Contudo, a entrada de imigrantes poderá ter algumas consequências negativas,
tais como o aumento da xenofobia, a saída de divisas para outros países, o que poderá levar a um saldo da balança de transferências correntes mais deficitário e o possível aumento do desemprego. Nos últimos 50 anos, as variações populacionais em Portugal são mais condicionadas pelos saldos migratórios apresentados em vez do crescimento natural, ao contrário do que acontecia anteriormente. Portanto, o decréscimo progressivo da taxa de crescimento natural nas últimas décadas tem vindo a ser compensado pelo valor da taxa de crescimento migratório, o que justifica o crescimento da população portuguesa, apesar de, nos últimos anos, esses valores serem pouco significativos, dado que se tem assistido igualmente à sua desaceleração. Ao nível espacial, existe relativa heterogeneidade, destacando-se que o crescimento efetivo da população, com registro de valores positivos, apenas aconteceu em regiões mais próximas do litoral. Assim sendo, as NUTS 3, com taxas de crescimento efetivo mais elevadas, graças ao saldo migratório positivo, foram o Algarve, a Península de Setúbal e o Oeste. Por outro lado, a Beira Interior Norte, o Alto Alentejo e o Pinhal Interior Sul apresentaram as taxas de crescimento efetivo mais negativas devido ao saldo migratório igualmente negativo